No vídeo de hoje nós veremos alguns personagens um tanto quanto excêntricos, ou seja, diferentões ou fora da casinha. Mas antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você é novo por aqui, tem uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar pertinente ao seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. E agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? A definição de excêntrico é aquela que foge do centro, ou seja, algo totalmente diferente, por isso os diferentões, e alguns conhecem também como fora da casinha. Temos alguns exemplos práticos aqui no nosso cotidiano de o que seria um excêntrico. Você conhece algum hippie, um gótico, punk? Ou seja, alguma pessoa que se veste ou age diferente perante a todo mundo em volta? Pois bem, essa pessoa diferentona, ela é um tanto quanto excêntrica. E aqui eu usei alguns critérios para colocar nessa lista. Primeiro, ela tem que ser excêntrica dentro da obra, ou também pode ser para nós que vemos de fora, os personagens que se destacam de alguma forma positiva ou negativa, certo? E agora, sem enrolar, vamos aqui para o primeiro personagem, que é o Afrodite de Peixes. Isso daí remete à minha velha infância. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, lá na década de 90 e tudo mais, o Afrodite me chamou a atenção porque todos os cavaleiros de ouro eram parrudos, eram fortes, exaltava ali sua machidão e tudo. Machidão? Não existe essa palavra, né? Mas eles eram brucutus, brutões. E chega no Afrodite todo delicado. Mas isso não quer dizer que ele era fraco, pelo contrário, era um dos cavaleiros mais poderosos. Então, isso daí já é um tanto quanto excêntrico, já me colocou como diferente. Porém, nós também podemos colocar que ele é diferente também devido aos seus ideais. Por quê? Um cavaleiro de ouro tem que proteger a Atena, o mundo e tudo mais. E meio que o grande mestre, ele enganou todo mundo. E o Afrodite sabia dessa maracutaia. Ele era um dos poucos que tinha noção disso. E o porquê que ele defendia o grande mestre? Devido ao seu ideal. Porque ele acreditava que somente um poder forte conseguiria impor a justiça. Então ele via no grande mestre esse potencial. E mesmo sabendo que isso era errado, ele acreditava que lá no fim isso poderia causar uma certa justiça. Então ele pensou diferente dos demais cavaleiros. No entanto, ele continuava sendo uma postura nobre de manter a justiça, seja ela qual for. E você deve estar pensando, mas isso é coisa de vilão, de antagonista dos animes, histórias e tudo mais. Bom, se você parar para analisar, tem muitas pessoas no nosso cotidiano que agem dessa forma, que usa da força ou de métodos não muitos assim aceitáveis para conseguir impor algo. Aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Eu tomo uma atitude errada aqui, para lá na frente eu conseguir algo bom. Conhece alguém assim? Qualquer um esperaria que ele não fosse tão forte por causa de sua beleza. Mas pelo contrário, ele é o cavaleiro mais temível. E o nosso segundo personagem é Dotpix de Attack on Titan. Ele aqui, a forma como ele é apresentada é totalmente excêntrica. Está ocorrendo lá invasões e tudo mais, ele está ali jogando xadrez um tanto quanto descontraído e ele vai resolver a situação lá dos titãs invadindo as muralhas. Só que isso no primeiro momento não mostra muito detalhes dele e tudo mais. Você vê o assim como diferentão e a própria série nos mostra como ele é excêntrico. No entanto, quando ele chega ali no caos, onde as coisas estavam acontecendo, estavam prestes a executar o Eren porque descobriram que se ele mordesse o dedo ele virava um titã e tudo mais. Todo mundo lá desesperado. E ele manteve a calma e falou, não, ele pode ser uma arma ao nosso lado. Então, essa forma dele pensar fora da casinha, uma vez que eles estão lutando contra titãs e ele pode usar o Eren a seu favor, mesmo sendo titã, fez o diferencial. Tanto que na Batalha de Toast eles conseguiram dar a volta por cima e vencer ali a questão dos titãs. E nosso terceiro exemplo aqui é de Migli em Parasite, uma vez que a função dos parasitas é dominar o cérebro das pessoas e assim assumir todo o controle. E acontece lá na história que o Shinji ele consegue prender o Migli na mão e ele fica na mão direita dele. Então pense você, aqui são excêntricos de duas formas.
Primeiro, que não conseguiu dominar o cérebro, ficou na mão. Segundo, imagine você tendo uma mão, um alienígena, um bicho que não sabe muito bem a origem dele, um parasita, que tem a inteligência do Migli. Pense aí, como que seria a sua vida? Só esse fato em si já valeria a vaga dele aqui nessa lista. No entanto, tem outros detalhes que me fez achar ele um tanto quanto excêntrico. Ele começa a pensar e se preocupar com os sentimentos humanos, ele tenta entender o Shinji lá a todo custo e vai mudando a forma dele pensar. Ele vai criando empatia, sendo que os demais parasitas só querem saber de se alimentar, dominar e são extremamente racionais. Ele tem uma troca. Em alguns momentos, inclusive, ele teve a oportunidade de deixar de fazer parte da mão do Shinji, lá no final, quando ele entra naquele parasitão lá do Goto, que é o inimigo. Porém, quando o Shinji vem lá e vai lutar contra esse personagem, ele sai do corpo e volta para ele. Então, ele pega uma certa afeição, diferente dos demais parasitas. E nosso quarto personagem é o Mephisto de Blue Exorcist. Ele aqui, quando ele aparece na obra, também de forma toda diferentona, aquela roupa dele chique, paletó, chapéu, cabelo azul, a limousine que vai buscar o Rin lá logo no início, enfim, você vê totalmente excêntrico, totalmente diferentão. Ele tem, inclusive, ele é o diretor da escola lá de Veracruz, na sede no Japão, e ele tem um parque de diversão com a estátua dele. É um cara assim, tipo, super vaidoso e super potente. E uma vez também, com o decorrer da história, a gente descobre que ele é um demônio que fez um acordo com o ser humano. Então é duplamente excêntrico aqui. Porém, tem outros fatores. Ele gosta de ver o caos. Eu fico na dúvida se ele é do bem ou do mal, se ele é a favor dos humanos ou dos demônios. Porque sempre que tem uma confusão, ele pega ali e fica vendo as lutas de camarim, meio que narrando ali, se divertindo com tudo que está acontecendo. Ora, ele ajuda os demônios, outrora ajuda os seres humanos. E nosso último personagem é Bills, de Dragon Ball Super. Inicialmente eu coloquei nessa lista pelo fato dele deixar de destruir a Terra por ser guloso, de gostar das comidas feitas aqui, principalmente quando a Bulma oferece todo aquele banquete para ele lá naquele cruzeiro. Cenas anteriores você vê que ele destrói planetas ou partes dos planetas com simples toque, e com a Terra ele deixa de fazer isso. Ele é um deus, tem o poder de conseguir o que quer basicamente, porém na Terra ele o mantém devido às suas guloseimas. Porém, eu analisei um pouquinho mais esse personagem e dentro da trama de Dragon Ball, ele se torna excêntrico também pelo fato de ser um antagonista de Dragon Ball que impulsiona Goku, Vegeta e companhia não só pela luta. Ele chega lá na Terra, todo mundo luta com ele, ele vence. No entanto, ele leva essas pessoas para treinar com ele, principalmente o Goku e o Vegeta. E aí começando toda a movimentação do Super. Então, meio que ele vai empurrar a trama de Dragon Ball Super de uma forma diferente. Eles não vão se esforçar para vencê-lo no final. Ele vai fazer o torneio, ele vai ter um monte de séries de acontecimentos que vão levar devido a essa ação dele, que não é, em última instância, de vencer o inimigo mais forte, porque sempre deixa muito claro que o Beerus é forte, é invencível, e o Goku pode se esforçar o que quiser, que não chegará ao pé dele. Peraí. Aquele morango que você roubou era meu morango. Seu mentiroso, quantos você comeu? Eu comi 3. Pois eu só comi 2. Nada disso, você já comeu 4 morangos. Tinha um total de 8 morangos, eu já contabilizei. E qual é o problema? Eu sou uma divindade. Então fica assim. E aí, tem algum outro personagem fora da casinha que você acha que caberia nessa lista? Eu já pensei em alguns aqui que eu tive que podar aqui para o vídeo não ficar muito grande, como o Armstrong lá de Full Metal, o número 2 da Baratworks em One Piece. Enfim, se você tiver outra sugestão, comente aqui. Quem sabe eu posso fazer uma lista com personagens excêntricos, parte 2. E aqui, antes de encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai ela, a Lilian, minha esposa, a diva que me ajuda a estruturar esse canal como um todo. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!